This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. At T-Mobile, our critical mission is providing unparalleled 5G coverage for when connectivity is mission critical. Introducing T-Priority, America's best 5G network experience for first responders, even in times of congestion. More capacity, faster speeds, better coverage. T-Priority from T-Mobile, built for tomorrow's emergencies, ready today. Discover more at t-priority.com. For qualifying organizations on eligible rate plans, coverage not available in some areas and may be impacted by emergencies. Aviso de gatilho. Se você é sensível a alguns assuntos, recomenda-se que pule esse episódio, pois o mesmo se trata de caso sobre violência e investigação policial. A polícia que investiga o desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann está realizando busca em uma represa em Portugal. Madeleine passava férias com a família no Algarve, no extremo sul de Portugal, onde desapareceu aos 3 anos, em 3 de maio de 2007. As buscas na barragem do Arade começaram na terça, dia 23/5, a 50 quilômetros da Praia da Luz, onde a menina foi vista pela última vez. A operação foi solicitada pela polícia alemã à procura de evidências que liguem o desaparecimento da menina a Christian Bruckner, um cidadão alemão de 45 anos, e foi declarado oficialmente suspeito por procuradores portugueses em 2022. A polícia portuguesa informou em comunicado à imprensa que vai coordenar as buscas nos próximos dias e que agentes britânicos também estarão presentes. Já a promotoria do Estado alemão de Braunschweig divulgou uma breve declaração confirmando a operação. No âmbito da investigação do caso Madeleine McCann, há medidas relacionadas ao processo criminal sendo tomada neste momento em Portugal. Abre aspas. As medidas estão sendo implementadas pelas autoridades portuguesas responsáveis pela aplicação da lei com o apoio de agentes da Polícia Criminal Federal Alemã. Mais informações de contexto não serão divulgadas nesse momento, concluiu o comunicado. Uma área da represa com um pouco mais de 1,6 km de comprimento foi isolada pela polícia pouco depois do meio-dia de segunda-feira, informou a rede de televisão portuguesa SIC. Esse é o caso do sumiço da menina Madeleine. O assunto foi notícia em vários jornais do mundo e agora será adaptado para ser contado aqui em nosso canal. E se você também tem uma história, um conto, um relato que quer compartilhar conosco, envie então o seu caso para natrilhadoterror@gmail.com. Não se esqueça de nos avaliar aqui no Spotify com as 5 estrelinhas. Nos siga no YouTube, se inscreva por lá também, ativa o sininho, comenta, fala para nós aqui de onde é que você nos ouve, de qual parte do Brasil e do mundo que você acompanha nossos episódios. Nós queremos te conhecer melhor, tá ok? Faça parte do nosso cartaz e também do nosso Apoia-se. É só digitar na Trilha do Terror que você será direcionado para as nossas páginas de campanha. Colabore para mantermos nosso trabalho no ar. Por meio do Pix, também você pode enviar a sua colaboração na trilhadoterror@gmail.com. Apoie o nosso trabalho e receba benefícios. Lembrando que cada recurso que entra agora para o canal é revertido para poder estar ajudando a custear o tratamento do câncer do colo do útero da minha irmã Aline. Lembrando que você pode ir na página do Catarse, na página do Apoie-se e lá digitar na Trilha do Terror que você achará nossas páginas de campanha lá. E aqui também na descrição do conteúdo tem os links para você poder acessar e ficar por dentro de tudo que acontece em nossas plataformas. Dito isso, meu amigo, dito isso, minha amiga, eu sou o Márcio. Eu sou a Yara Salles e vamos juntos para o episódio da 4ª temporada do ano de 2024 do nosso programa. Vem com a gente.
polícia montou tendas azuis e fechou estradas que levam à barragem, enquanto um total de 20 policiais foram mobilizados para a operação de busca. Agentes da polícia com cães farejadores se deslocavam ao longo da margem da barragem na manhã de terça-feira, enquanto um barco inflável e mergulhadores faziam buscas na água. De acordo com a reportagem da SIC, as buscas estão previstas para ainda continuar acontecendo entre terça e quarta-feira. Hans Christian Wolters, promotor público alemão de Braunschweig, está tratando Bruckner como o principal suspeito no caso da McCann. Embora ele nunca tenha sido acusado pelo desaparecimento de Madeleine e tenha negado qualquer envolvimento, Wolters afirmou que um volume cada vez maior de evidências liga Bruckner ao caso, incluindo seus registros de telefone celular, mostrando que ele estava na região da Praia da Luz no momento do desaparecimento da menina. Bruckner, um cidadão alemão, está preso atualmente na Alemanha pelo estupro de uma mulher de 72 anos em 2005, na mesma área onde Madeleine McCann desapareceu. Ele morava perto do resort da Praia da Luz quando a família McCann estava de férias na região e passou uma temporada na área entre 2000 e 2017. Não é a primeira vez que buscas são realizadas na represa como parte da investigação. Em 2008, o advogado português Marcos Aragão Correia contratou mergulhadores especializados para verificar a hidrovia, após ter sido avisado por contatos da área criminal que o corpo de Madeleine estava na barragem. A busca mais recente relacionada ao caso em Portugal aconteceu em 2014, quando a polícia britânica recebeu permissão para vasculhar o matagal perto de onde a menina desapareceu. No início deste mês, os pais de Madeleine, Kate e Gary, realizaram uma vigília para marcar o 16º aniversário de seu desaparecimento. Eles também comemoraram o aniversário de 20 anos da filha em maio, prometendo nunca desistir de encontrá-la. Feliz aniversário, Madeleine, ainda desaparecida. Ainda sentimos muito a sua falta, ainda procuramos, pelo tempo que for necessário. Eles escreveram em um post na página oficial do Facebook da campanha Find Madeleine: nós amamos você e estamos esperando por você. Nunca vamos desistir. Helge Busching, considerado a testemunha crucial para o caso Madeleine McCann, vai dar novo depoimento ao tribunal. Segundo o jornal inglês The Sun, ele foi a pessoa responsável por trazer evidências contra o alemão Christian Bruckner, principal suspeito do desaparecimento da menina. Madeleine sumiu em 2007 em um resort em Portugal quando tinha 3 anos. Busching e Bruckner se conheceram justamente em 2007 em Portugal, supostamente pouco depois do caso. Mas o então amigo denunciou Bruckner em 2018 ao descobrir gravações que exibiam o alemão estuprando uma senhora de 72 anos. Por causa dessa acusação, ele está preso na Alemanha até hoje. Em seguida, surgiram mais evidências de que Bruckner também teria violentado crianças e assim a polícia começou a investigar a possibilidade dele ser o autor do sequestro de Madeleine, que nunca foi encontrada. Segundo The Sun, Busching teria dito à polícia que seu ex-amigo se gabou de ser um mestre do crime depois do sequestro de Madeleine. Já a defesa de Bruckner nega as acusações e afirma que Busching mentiu sobre as supostas gravações. Em 2022, a promotoria alemã denunciou Bruckner, que já estava preso pelo estupro da senhora de 72 anos em 2005, de outros 5 crimes de violência sexual. A denúncia diz que o homem de 45 anos teria praticado múltiplos crimes sexuais entre 28 de dezembro de 2000 e 11 de junho de 2017, incluindo o abuso sexual de 5 crianças.
No ano passado, em entrevista ao Bild, Burching contou detalhes de como o ex-amigo teria confessado o sequestro de Madeleine. Burching destacou como ele teria sangue frio e que comentou que a criança não gritava depois de ser raptada. Madeleine, de novo, desapareceu em maio de 2007, aos 3 anos de idade. À época, Burkney tinha 30. O desaparecimento da menina de Leicestershire, na Inglaterra, é um grande mistério até hoje. Ela sumiu enquanto os pais, Kate e Gary, jantavam com amigos na Praia da Luz, em Portugal. Esse foi o caso do mistério do desaparecimento da menina Madeleine McCann. Yara Salles. Que história esquisita, né? É, muito misteriosa essa história, né, Márcio? Muito misteriosa, porque desde 2007 até hoje, já são quase 20 anos do desaparecimento da menina, e não há assim qualquer indícios sólidos do que de fato pode ter acontecido com essa garota. Não tem. Só agora há pouco tempo, em 2017, que surgiu esse fato desse rapaz alemão, desse homem, né? Nossa, muito esquisito. Mas a família, muita gente acredita que os pais estão por trás disso. Eu não acredito, Márcio. Você acredita que os pais dela estejam por trás disso? Não. Também acho que não tem ligação em relação, porque há testemunhas que, na época do desaparecimento da garota, testificaram que os pais, de fato, não estavam em casa e tinham, de fato, saído para jantar nesse restaurante com amigos. Sim. É um fato muito macabro, muito misterioso. Até hoje não encontraram sequer corpo ou indícios que a menina esteja viva ou esteja morta. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer para uma família, nesse caso, é quando você não tem o desfecho do caso, o desfecho do que de fato aconteceu, Yara. Porque aí você pode descansar, né? Aí você vai atrás de justiça, aí você vai atrás do seu, como eu vou dizer, do seu sofrimento, transformar em luta por justiça. Eles nem podem fazer, porque vão fazer justiça como se não sabe o que aconteceu, né? Aí são de novo atados. Não tem como ficar de luto, quer dizer, é um luto... Transformar a luta em luta, não é isso? Justamente, porque é um luto improbatório, porque você não pode afirmar se a criança está... Quer dizer, agora já não é mais, se estiver vivo, não é mais uma criança, né? Mas se a menina morreu naquela ocasião ou não se sabe. Então, é bem complicado esse caso da garota. Mas não tem aquele caso do Evandro, que a gente até contou no canal? Sim. Então, depois que veio à tona essa história, agora em acho que foi 2021 que fizeram o documentário na Globoplay, um menino que estava desaparecido lá no sul, que sumiram 7 crianças no total. O Evandro, aquele menino lourinho também, que eu não lembro agora o nome dele, sumiram 7 no total. Um menino daquela época, ele mesmo se identificou, ele procurou a família, ele foi raptado por um andarilho, só que ele falou que, inclusive, a foto dele até hoje continua como desaparecido, a polícia não removeu, mas ele já foi encontrado, só que hoje ele já é um homem de mais de 30 anos. O que acontece? Ele falou que ele foi raptado por um andarilho, ele pegou ele pela mão e foi levando. Aí o rapaz que apresenta o canal falou assim: mas como é que você... Ele, como eu era criança, aos poucos eu fui esquecendo minha família. Depois de muito tempo, com a repercussão do documentário, que eu vi minha foto e me reconheci. Não é louco isso, Márcio? Ele não lembrava mais, nem que era raptado. É muito esquisito, é muito estranho, porque quando você é criança, de fato, as memórias vão se apagando, né? Não tá apagando mesmo. Enfim. Nossa, apagando. E você, o que você acha? Antes de finalizar, posso dar uma dica para os ouvintes? Pode. Aí do Spotify? Deve. Tem um documentário muito bom na Netflix, que é o Desaparecimento de Madeleine McCann, que tá lá na Netflix, tá? Fala toda a cronologia dos fatos. O que aconteceu, como foi, o jantar, onde eles estavam jantando, tudo. Só não conta essa parte do encontro, esse suspeito último aí alemão, porque na época ele não tinha sido descoberto ainda, parece, não sei. Mas quem quiser pode dar uma conferida lá no Netflix, o Desaparecimento de Madeleine McCann, tá bom? Quer dizer, o
que aconteceu, né? O que supostamente poderia ter acontecido, né? Ou poderá ter acontecido, que ninguém sabe o que de fato se desenrolou, né, Yara? Assim, no caso eles descrevem o fato em si, como foi o jantar, onde ela estava dormindo, e fala os fatos que sucederam depois do desaparecimento, como aconteceu, que eles descobriram como a menina tinha desaparecido, comunicado à polícia, as investigações. Bem dramático. Esse caso da Madeleine, ele lembra muito o caso da John Benet. A John Benet, eu contei aqui no canal, acho que você não participou desse podcast. Quem matou John Benet? Vou procurar. A diferença é que os pais encontraram o corpo da menina no porão. Nossa! Mas a questão do desaparecimento foi igual. Há tantos outros que dizem que os pais nesse caso estavam envolvidos e tal. Aí também tem aqui no nosso canal, a Yara também não participou desse episódio, Katy Perry é John Benet, que há quem diga que a Katy Perry é a John Benet. Eu já vi esse caso no canal mesmo, sabe por quê? Essa menina não é aquela Mini Miss? Era uma Miss isso mesmo. Tal. Isso mesmo. Nossa, que triste aquele caso, né? Eu vi. Uhum. Muito triste. Muito triste. Então, as intrigas da conspiração dizem que a John Benet é a Katy Perry, que a Katy Perry é a John Benet, e os pais só teriam subido cada loucura, né? E mais tarde teria a John Benet, teria a Katy Perry, ou melhor, a John Benet teria assumido a identidade de Katy Perry, né? Na verdade. Não acredito não, também não. Essas são, como que diz teorias da conspiração, né? Isso, teoria da conspiração. Mas eu quero saber de você, amigo ouvinte, amigos que nos acompanham aqui no Spotify, o que você acha desse caso da Madeleine McCann? Sim. McCann. O que você acha que aconteceu de fato? Você acha que os pais estão envolvidos? O que de fato aconteceu com essa menina? Porque sequestro comum não foi, porque nunca chegou sequer um bilhete ou um pedido de resgate. Não teve nada disso. Simplesmente a criança desapareceu. E até hoje a polícia europeia não conseguiu desvendar esse caso, Yara. Bem, meu amigo, minha amiga, muito obrigado a você que chegou até o final. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga. Comentar aqui o que você achou desse episódio. Falar para nós de qual parte do Brasil e do mundo você nos ouve. Lembrando que eu estou há um bom tempo sem publicar nada no YouTube, mas se você quiser lá no YouTube se inscrever no nosso canal, se inscreva lá. Daqui a um tempo eu vou publicar de novo. Segue a gente em nossas plataformas que você encontrar aí na rede, tá bom? E não se esqueça também de apoiar o nosso trabalho. Clica aí no seu Google, no seu navegador, Catarse, apoie-se, chegando nessas páginas, digita lá o nosso nome na Trilha do Terror e faça sua colaboração para manter nosso trabalho no ar. E também por meio do Pix na trilhadoterror@gmail.com. Lembrando que todo o recurso que entra hoje para o canal é revertido para estar ajudando o tratamento do câncer do colo do útero da minha irmã Aline. Tá bom, pessoal? Continue em tratamento. Desde já, muito obrigado a você. Tudo de bom e de belo, com sabor de caramelo. Yara Salles, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Até a próxima. Obrigada, Márcio, pelo convite. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Na pequena cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, capital do Paraná, no decorrer da década de 70, surgiram rumores perturbadores que abalaram a pacata comunidade naquela época. Segundo os moradores, um homem desconhecido se transformava em lobisomem nas noites de lua cheia. O medo se espalhou rapidamente entre eles, alimentando a imaginação e a curiosidade sobre o desconhecido. Conforme as histórias se multiplicavam, o clima de suspense pairava sobre a cidade. Todos ficavam atentos ao ciclo lunar, aguardando ansiosamente pelas noites de lua cheia, enquanto preparavam-se para desvendar o enigma sombrio que envolvia São José dos Pinhais naquela década. Lembrando que naquela ocasião, São José dos Pinhais não era a metrópole que é hoje. Olá, amigos do canal, meu nome é Vanilde. Moro em São José dos Pinhais desde 1985. Vim morar aqui, ainda era criança,
E essa história que vou contar, ouvi dos meus avós. Peço que alterem o meu nome e os nomes dos personagens a seguir. Só posso lhes assegurar que muita coisa ouvi da boca dos meus avós. Algumas histórias eu nunca esqueci. E essa que agora eu vou contar, para mim, é uma das mais horripilantes. Esse é o caso do lobisomem de São José dos Pinhais. O conteúdo original foi encaminhado pela Vanildes. Vanildes, claro, nome fictício, já que a mesma pediu que a identidade fosse mantida em sigilo. E você, tem uma história, tem um relato, tem um conto, quer compartilhar conosco? O e-mail é trilhadoterror@gmail.com. Lembrando que caso você queira também, a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Não se esqueça de nos avaliar com as 5 estrelinhas aqui no Spotify. Nos siga no YouTube, inscreva-se, ative o sininho, comente e fala para nós de qual parte do Brasil ou do mundo você está falando, nos acompanhando. Nós queremos te conhecer melhor. Faça parte do nosso Catarse e também do nosso Apoia-se. Clique no link em anexo ao conteúdo que você será direcionado para as nossas páginas de campanhas. Colabore para mantermos nosso trabalho no ar. Por meio do Pix também você pode enviar a sua colaboração na trilhadoterror@gmail.com. Apoie o nosso trabalho. Lembrando que os recursos que agora entram para o canal estão sendo revertidos para ajudar o tratamento do câncer da minha irmã Aline. E dito isso, amigo, dito isso, amiga, eu sou o Márcio. Eu sou Yara Salles e vamos juntos para um episódio do nosso programa. Vem com a gente. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by LifeLock. During tax season, your personal info travels to a lot of places. Between payroll, your tax consultant, and the IRS. If your W-2 gets exposed, that's just the ticket for identity thieves. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, they'll fix it guaranteed or your money back. Don't let identity thieves take you for a ride. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Meu avô José contava que entre os habitantes inquietos com a situação que rondava a cidade naquela época, estava o Miguel, um homem que sempre se interessou por lendas e mistérios. Ele mergulhou de cabeça na investigação sobre o suposto lobisomem, buscando resposta que pudesse acalmar a apreensão que tomava conta da comunidade. Determinado a descobrir a verdade, o homem Miguel, o jovem Miguel, começou a jornada investigativa. Ele vasculhou locais onde as pessoas diziam terem visto a tal criatura. Entrevistou as pessoas que diziam terem se deparado com a besta, e à medida que as pesquisas avançavam, Miguel percebeu uma conexão intrigante entre a lenda do lobisomem e uma família que vivia um pouco à margem da cidade. A família em questão era conhecida como os Silva, uma linhagem que sempre foi envolta de mistério e que vivia reclusa numa antiga casa, numa área mais interiorana da cidade. Os Silva eram considerados estranhos pelos demais moradores, o que fez com que eles se tornassem alvos de especulações sobre o tal famigerado lá, lobisomem, né? Movido por uma mistura de coragem e curiosidade, Miguel decidiu se aproximar da família
da família Silva. Ele estava convencido de que a verdade sobre a lenda do lobisomem residia nos segredos guardados por eles. E assim, numa noite de lua cheia, quando os raios prateados iluminavam de maneira misteriosa o caminho adiante, Miguel aventurou-se pelas trilhas sombrias até a casa da família enigmática. Enquanto se aproximava da casa, Miguel pôde ouvir uivos sinistros que ecoavam da mata próxima à rua, alimentando ainda mais a tensão que dominava seus pensamentos. Porém, apesar do medo que percorria, o jovem não permitiu que isso o detivesse. Determinado a descobrir a verdade, ele continuou avançando até que finalmente bateu na porta dos Silva. A porta se abriu lentamente, revelando um homem idoso de olhar longínquo. Quem era ele? Ele era o patriarca da família Silva, o senhor Edgar, cujos olhos pareciam guardar séculos de segredo. Com uma mistura de cautela e curiosidade, Miguel adentrou a casa e perguntou se o idoso residia ali sozinho. O homem respondeu que após o casamento das filhas e filhos, a morte da mulher, só restou ele naquele velho casarão de madeira. Sentados em uma sala sombria e empoeirada, Miguel finalmente teve a oportunidade de fazer as perguntas que há tanto tempo o inquietava. Mas mal começou a conversar com o velho homem, ouviu passos pesados pelo lado de fora da casa. O velho Edgar perguntou se ele havia fechado bem a porta. Apenas sinalizando com a cabeça, Miguel disse que sim. Após isso, o velho pediu para que ele apagasse a pouca luz de vela que clareava seus rostos e fez um sinal de silêncio para Miguel. Miguel percebeu que a situação era delicada. Ele ouvia o andar da besta lá fora. Não podia fazer nada. Agora ele tinha certeza de que as pessoas falavam na cidade não era crendices ou mentiras elaboradas por cabeças férteis. Ele estava sendo rodeado por um lobisomem. Miguel não tinha armas, nem nada que o pudesse proteger da fera. A única coisa que ele poderia fazer era pedir a Deus que o bicho não tentasse entrar na velha casa. O que deixava Miguel abismado era a tranquilidade do idoso. O velho não esboçava qualquer reação de medo, pavor ou qualquer outra coisa mediante a toda aquela situação. O velho Edgar parecia estar acostumado com aquela situação. Ele apenas gesticulava para Miguel se acalmar e não demonstrar qualquer atitude de alvoroço. Meu avô nos contava que aquela noite para o jovem Miguel foi uma noite atípica e assustadora. Como ele tomou conhecimento disso, você pode se perguntar. A história foi reproduzida pelo próprio Miguel por várias e várias vezes para todos os que queriam saber sobre o assunto na cidade durante aquela década. Aquela noite ficou marcada para sempre na memória de Miguel. O pavor e o medo que sentiu o fez desistir de uma vez por todas de ser um caçador de lobisomens. Sobre a tranquilidade do velho Edgar, quando ele, o Miguel, reproduziu a história,
deu-nos a entender que o velho poderia ter familiaridade com a criatura. Mas isso nunca saberemos. O fato é que, segundo o que ele passou para as pessoas, a criatura naquela noite rondou a casa por várias e várias horas e só foi embora perto do romper da alva. Assustado? Sim, meu avô contava que ele, ao relatar o ocorrido, tremia e mudava até o semblante. Miguel, após esse acontecimento, não demorou muito e foi embora de São José dos Pinhais. Ele nunca revelou para os amigos ou as pessoas que conversava todo o teor da conversa que teve com o senhor Edgar. Mas sabemos que o que viveu naquela velha casa da família dos Silva, de certa forma acabou perturbando. Embora não tivesse visto cara a cara o tal lobisomem, a sensação de poder ter sido uma vítima circunstancial do lobo foi o suficiente para que ele temesse pela segurança e pela sua própria vida. Esse é o caso do suposto lobisomem que andava rondando a cidade de São José dos Pinhais na década de 70. Você já conhecia essa história? Já ouviu algo semelhante? Sim? Então conta pra gente, compartilhe conosco. O e-mail é natrilhadoterror@gmail.com. O que você achou dessa história? Diga aí pra nós. Yara Salles, e se fosse com você, você teria ido lá na casa dos Silvas também pra perguntar o que tá acontecendo na cidade, Yara? Eu não, eu ia de dia, né? Mas de noite, assim como esse menino fez, corajoso, numa trilha, no meio do mato. Ai, Deus me livre, Márcio, tá doido? Não faça isso não. Corajoso e um requinte de loucura também aí. É, sei lá, eu lendo aqui fiquei com medo. Yara Salles, quando é que você não fica com medo quando você conta relatos do lobisomem? Fala pra nós. Márcio, porque quando eu era criança a gente teve essas experiências estranhas, entendeu? Eu tenho medo mesmo, tenho muito medo, porque eu acho que eu convivi com um homem que ele se transformava e ele acabou que ele sumiu, entendeu? Aquele senhor, um senhor de idade, bem velho, que morava numa choupana, vamos falar assim, né? Ele morava numa casinha que tinha 1 metro e ele tinha que abaixar para entrar. Era tipo num buraco que ele vivia, sabe? Ele vivia tipo num buraco, era uma casa como se fosse um chiqueiro, mas transformado em casa. E ele vivia ali todo comido pelos bichos, ele era muito estranho, ficava elogiando a gente, assim. Ai, Márcia, tinha pavor daquele homem. Na época, tinha aqueles barulhos que eu te contei, que ficava, sei lá, algum bicho sarrando nas portas lá. E mamãe, vai dormir, que isso é cavalo, ou isso é boi, sabe? Aquilo me deixou assombrado, pode ter sido que sim, mas criança tem a mente muito fértil. E isso me assombrou durante muito tempo. E tinha um menininho que tinha medo de ficar lá. Esse menininho era vizinho do velho. E esse garotinho, ele falava, eu nunca mais volto aqui, porque aqui tem lobisomem. E esse menino falava, com toda certeza. Aí eu falei, garoto, pare de falar besteira. Ele era uma criança, eu já era adolescente nessa época, entendeu? Porque esse velho morou lá muitos anos. Aí eu falei assim, para de falar isso, você viu, tá vendo muito filme. Ele, não, tia, aqui tem sim. Eu nunca mais volto pra cá, não quero. Ele tinha uma certeza. Aí aquilo me fez. Lembrando que essa história que a Yara tá aqui relatando, gente, tá aqui no canal. Só vocês procurar o lobisomem era o inquilino. É a história da Yara. Tem a história do lobisomem inquilino, tem outra história também, né? Tem da assombração lá, que foi nessa casa que a gente viu, né? Interior. Deus me livre. E você aí, do que é de Curitiba e região metropolitana, você já tinha ouvido falar nessa história do lobisomem de São José dos Pinhais? O que você achou da coragem do Miguel? Loucura ou coragem? A Yara já falou que não ia. Aí eu pergunto pra você teria ido lá na casa dos Silvas para tirar essa história limpa? Responde aqui nos comentários, viu? Yara Salles, obrigado mais uma vez por você ter participado conosco aí de mais um episódio. Obrigado, Márcio, pelo convite, é um prazer. Muito bem, gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dar 5 estrelas aqui no Spotify, compartilhar esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga e comenta de novo, repito, aí o que vocês fazem dessa história e fala pra nós de qual parte do Brasil e do mundo você nos ouve, tá certo? Faça sua colaboração lá comigo do Catarse, por meio também do Apoia-se e também pelo Pix, natrilhadoterror@gmail.com.
Obrigado por ter ficado até o final. Eu espero você num próximo episódio. Até a próxima. Yara, obrigado. De nada, Márcio. Fica com Deus, pessoal. Até a próxima. Tchau. Na década de 70, as ruas tranquilas do bairro onde se erguia um imponente cemitério católico na cidade do Rio Grande guardavam segredos sombrios e também histórias macabras. Entre as sombras dos túmulos, dizia-se que vagava um temido lobisomem do cemitério. E numa noite fria e nevoada, típica das noites de outono na região sul do Brasil, o vento sussurrava entre os galhos das árvores antigas, enquanto as luzes dos postes lançavam sombras sinistras pelas ruas estreitas. Além dos corajosos que se aventuravam tarde da noite pelas ruas desertas, havia também os mais vulneráveis, como a viúva Maria. Seu caminho para casa passava rente ao muro do cemitério, e ela carregava consigo não só o peso da solidão, mas também a memória fresca do falecido marido. Amigos, meu nome é Alessandra, e a história que agora vou compartilhar com vocês, durante muitos anos, veio se repetindo em nossa localidade. As narrativas se destoam um pouco aqui e um pouco acolá, mas no fim tudo se resume na figura central da história, ou seja, tudo aponta para um único personagem, o pavoroso lobisomem. Peço que mudem o meu nome e o nome de cada personagem que for citado. Agradeço muito por lerem o meu relato, acompanho assiduamente o trabalho de vocês e, mediante a seriedade que vocês transmitem nossas histórias, resolvi compartilhar com os amigos, por meio de vocês, meu relato também. Espero que gostem. Esse é o caso do lobisomem do cemitério. A história, como já disse anteriormente, foi enviada pela Alessandra. Alessandra, nome fictício. Alessandra, como eu disse, ela pediu para podermos mudar o seu nome para que a sua identidade seja mantida no mais absoluto sigilo. E você? Tem um conto, tem um relato, tem uma história, quer compartilhar conosco? Envie o seu relato para natrilhadoterror@gmail.com. Não se esqueça de nos avaliar aqui com 5 estrelas no Spotify, nos siga no YouTube, ativa o sininho, comenta, fala de qual parte do Brasil que você ouve a gente, que você acompanha o nosso trabalho. Diz aí. Faça parte do nosso Catarse e também do nosso Apoia-se. É só digitar na Trilha do Terror que você será direcionado para nossas páginas de campanhas. Colabore para mantermos nosso trabalho no ar. Por meio do Pix também você pode enviar a sua colaboração na trilhadoterror@gmail.com. Apoie o nosso trabalho e receba benefícios. Lembrando que todo o recurso que agora entra para o canal é revertido para ajudar no tratamento do câncer da minha irmã. Hoje é dia 22 de fevereiro, estou aqui eu e ela gravando esse episódio. Conversei com a minha irmã ontem, no dia 21, ela pegou os resultados dos seus exames e o tumor diminuiu. Então isso significa que o tratamento vai continuar. Tá ok, meu amigo? Tá ok, minha amiga? Dito isso, eu sou o Márcio. E eu sou a Yara Salles e vamos juntos para um episódio da 4ª temporada do ano de 2024 do nosso programa. Vem com a gente! Um personagem importante que não posso deixar de mencionar nessa história é o Marcos, filho do seu Tadeu, vigia do cemitério. Ele cresceu entre os túmulos e escutava a história ou histórias assombrosas contadas pelos trabalhadores mais antigos. Sua curiosidade misturava-se com o medo latente do desconhecido. Mas ele tinha uma determinação
ele queria desvendar os segredos ou os mistérios do cemitério. Isso era bem maior dentro dele. Marcos ouvia da boca do próprio pai que nas noites de lua cheia, o Sr. Tadeu contava para ele que após a meia-noite não fazia mais ronda nas proximidades do cemitério. De acordo com o pai de Marcos, havia um personagem central por lá. Era o próprio lobisomem. Não foi só uma vez que Marcos disse que o pai contou que ouviu o uivo da criatura ecoar atravessando a noite, arrepiando até os homens mais corajosos. Dizia-se que suas aparições eram presságios de desgraças iminentes e seu olhar penetrante trazia o terror aos corações dos habitantes da cidade. Uma sensação de inquietação pairava no ar quando a mendiga Ana, conhecida por perambular pelas ruas em busca de migalhas, desapareceu sem deixar rastro. Rumores sussurravam que ela fora uma vítima do lobisomem, alimentando ainda mais o pavor na comunidade. A tensão atingiu seu ápice quando o próprio Marcos, filho do Sr. Tadeu, decidiu confrontar o terrível ser que assombrava o cemitério. Munido apenas de coragem e determinação, ele adentrou os portões do local proibido, pronto para desvendar o mistério que assombrava sua cidade. O pai implorou que o filho não fizesse aquilo. Achava perigoso, mas Marcos queria dar um fim nessas especulações e, por fim, solucionar as falácias em torno do mito. Cada passo de Marcos era marcado pelo ranger sinistro dos galhos secos sob seus pés. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo uivo distante do lobisomem, ecoando entre os túmulos como um aviso sombrio. Finalmente, Marcos disse que avistou a criatura, uma figura escura à distância, movendo-se furtivamente entre as lágrimas. Seu coração disparou de medo e excitação enquanto ele se aproximava, pronto para encarar o seu destino e desvendar os segredos do cemitério católico do Rio Grande. Agora Marcos tinha a certeza de que as histórias contadas não eram com E, mas sim com H. Ele estava só. Viu aquele bicho horroroso transitando de um túmulo ao outro, meio desnorteado, desengonçado, sem direção, que a todo instante uivava para a lua. Marcos disse que o tremor tomou conta dele, mas aos poucos ele foi se afastando, sem que a criatura o notasse. Contou também que ao sair do cemitério correu mais do que pôde, e sem olhar para trás. O pai de Marcos o repreendeu duramente pela atitude inconsequente. No entanto, Marcos viu com os próprios olhos a materialização das histórias e contos das pessoas da sua localidade. Não sei se ele acreditava ou não no pai, ou na história que ouvia, mas se ele quis tirar a prova real, segundo o que ele mesmo conta, quase não sobreviveu para contar a própria história. Marcos garantiu para todos que de fato tinha um lobisomem no cemitério de nossa cidade. Esse é o caso do lobisomem do cemitério. O conteúdo foi enviado pela Alessandra. Você já tinha escutado, visto ou ouvido uma história semelhante a esta? Que fim que deu a mendiga, afinal de contas, hein? Comenta aqui o que você acha que aconteceu e fala pra nós de qual parte do Brasil e do mundo você ouve nossos conteúdos. Combinado? Yara Salles, você já conhecia essa história? Não, Márcio. Primeira vez que eu escutei. Você teria a coragem do Marcos? Não. Não?
Nem um pouquinho? Não. Não teria curiosidade em saber se realmente haveria ou não um lobisomem dentro do cemitério da sua cidade, Yara? Ah, não teria não. De jeito nenhum. Campo Grande, então, aí ia ficar sem saber do mistério. Exato, só de passar em frente, né? Já dá aquele arrepio. Legal, lugar mórbido, né? Não iria. Não, a Yara não iria. E você de casa, você iria até o cemitério para saber se realmente haveria ou não um lobisomem lá? Comenta aqui, fala conosco. Yara, agora o Marcos aí foi muito corajoso, né? Eu achei ele muito corajoso, viu? Muito, de verdade. Eu não teria essa coragem, não. Indisplicente, talvez, também. Ele só visualizou, mas parece um pouco o Roque Santeiro, né? Lembra? Lembro. Roque Santeiro também, né? Tinha essa história do lobisomem no cemitério. Era o professor, né? Era o professor Astromar, né? Era o professor. Ai. Pois é. O Marcos deu um aí de Roque Santeiro, foi lá. Deu de Senhorzinho Malta, que foi ele uma vez na novela e comandou lá uma incursão pra buscar o famigerado lá que estava assombrando a cidade. A Senhorzinho Malta que encabeçou a galera pra poder procurar pela cidade, né? Ele era brabo a beça, de repente ele é um desses aí brabo também. Eu não sou. Senhorzinho Malta era bravo. Muito. Muito bravo. Eu não sou uma dessas pessoas bravas, não. Não, né, Yara? A Yara, já falei aqui e vou repetir, gente. A Yara é o medo em pessoa. Eu fico em oração dentro de casa para que tudo dê certo para quem tá caçando lá fora, mas eu não vou lá fora caçar nada, não. Tá certo. Yara, muito obrigado mais uma vez por você participar aqui comigo de mais uma gravação, querida. Obrigada, Márcio, pelo convite. Amigos, amigas, não se esqueça, repito, de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu gostei aqui no Spotify, avalie-nos com as 5 estrelas, também comenta aqui de qual parte do Brasil e do mundo você segue a gente, digita aqui, ou melhor, clica aqui em mais detalhes, veja aqui os links que estão aqui em nossa descrição do conteúdo, clica ali no Catarse, clica ali no Apoie-se e faça parte da nossa família, faça sua contribuição e nos ajude a manter o nosso trabalho no ar, repetindo que toda a verba que agora entra para o canal é revertido para ajudar no tratamento do câncer do colo de útero da minha irmã Aline. Dito isso, mais uma vez, muito obrigado para você. Yara, até a próxima. Até a próxima, Márcio. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, pessoal.